Que satisfação estarmos juntos novamente, falando em tempo em família. O nosso tema de hoje é a curatela e é muito importante, porque quantas pessoas hoje não têm total possibilidade de exprimir a sua vontade? Por diversos fatores, por demência, por senilidade, por serem ébrios contumazes, pessoas que bebem com frequência até desorientarem a própria vida, os pródigos, aqueles que gastam mais do que deveriam, comprometendo o seu patrimônio. Eu me lembro que eu tinha no escritório um caso de uma prodigalidade em que a senhora, uma senhora jovem de 50 e poucos anos, tinha momentos na vida em que ela resolvia sair de casa, comprar tapetes persas e joias. E isso aconteceu diversas vezes, até que o marido notou, ele tinha que voltar nas casas e foi obrigado a buscar a interdição dela. A interdição essa que pode ser parcial ou total, que pode ser temporária ou não. Muitas vezes a pessoa tem um período de doença que depois tratada é levantada essa interdição. Então, essa interdição vai tratar dos ébrios também, além dessas pessoas com idade avançada, longevos que nós somos hoje, graças a Deus, e nós vemos uma quantidade de pessoas chegarem aos 90, 95 anos com saúde mental. A minha mãe tem 95 anos, é decidida, administra a casa. Então, hoje nós sabemos que além dessa situação que é mais lenta para chegar na vida de cada um de nós, que estamos numa idade que prevê isso, nós temos os ébrios, como eu coloquei, os pródigos e os toxicômanos. Quando é que os toxicômanos refletem essa necessidade de uma interdição? Que de repente pode ser parcial, pode ser pelo tempo de tratamento. Quantas vezes eles são internados por 9 meses sem receber visitas e depois se recuperam? O tratamento é esse. Então, quando já atinge o toxicômano física e psiquicamente, há necessidade também de buscar uma internação dele e, consequentemente, buscar interditá-lo. Hoje, para falar nesse assunto, nos reflexos disso da nossa vida, como é que nós nos comportamos quando nos deparamos numa situação dessas, para nós mesmos, se ainda temos consciência, ou para os nossos pais, enfim, para aquelas pessoas que nos rodeiam, que dependem de nós. Quando isso acontece? Para isso, eu trouxe para conversar conosco aqui a doutora Helena Finimundi Balbinotti, que é psicóloga clínica especializada em adulto maduro. Aliás, um título cunhado pela senhora, né, doutora? Muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Realmente, é muito difícil a gente ter um termo que designe quem são as pessoas, né? Geralmente se chamava o velho, a terceira idade, que são termos que não são muito adequados. Então, a gente cunhou adulto maduro para diferenciar do adulto jovem. Isso mesmo. Doutora Helena, a senhora, na sua experiência, me diga, por gentileza, primeiramente, como se pode definir o perfil do idoso hoje conhecido como adulto maduro? Quem é o adulto maduro? O adulto maduro é uma pessoa que já passou da idade de 40 anos. Opa! A Organização Mundial da Saúde define a partir dos 60, mas sem critério nenhum. Então, a partir dos 40 anos, o declínio hormonal, as mudanças na vida da pessoa começa a meia-idade. E nessa meia-idade ela vai se encaminhando para uma longevidade e um outro modelo de vida. O adulto maduro hoje, nós temos 3 grupos, né? É esse da meia-idade, o adulto maduro que chega na plenitude e o adulto maduro, esse que já envelheceu e que está com uma idade bastante avançada, que requer mais atenção e cuidados. Agora, esse adulto maduro que hoje a gente vai trabalhar e falar um pouco, é esse adulto dos 55 até os 80, 90 anos. É uma pessoa que tem condições de continuar cuidando de si, se manter em atividades, deve manter vínculos, parcerias, envolvimento de todo tipo possível daquilo que gosta. O que a pessoa não deve e não pode fazer é se isolar. A solidão envelhece e mata, adoece.
né? Então, esse adulto maduro de hoje é um adulto maduro muito diferente daqueles que a gente conheceu, nossos avós, né, do nosso passado. São pessoas que estão aí socialmente bastante comprometidas até com o seu próprio envelhecimento. Que esse é um cuidado que cada um deve ter, é cuidar do seu futuro, do seu próprio envelhecimento. E isso não é lá aos 80 anos, 90. Aí já é o familiar que vai ter que cuidar, ajudar a cuidar, né? Nós temos que começar a pensar desde cedo. Eu tenho um artigo que eu escrevi que envelhecimento é assunto para jovens. Porque os jovens que têm que cuidar, como é que eles querem chegar aos 100 anos? E a gente sabe dos excessos, dos abusos, dos descomprometimentos com a saúde, com os vínculos, com o dinheiro, com o trabalho, com um planejamento. Porque a programação de vida na nossa sociedade, o imaginário social, programou a metade da nossa vida. Na infância, temos que ir para a escola, juventude, temos que concluir estudos, nos preparar profissionalmente. E na adultez jovem, a família, o dinheiro, o trabalho, as conquistas e tal. Bem, e na segunda metade da vida não foi inscrito porque a gente não vivia tanto. A gente tem que prever e preparar os filhos até porque a gente quer. Aí eu lhe pergunto, como eu coloquei para vocês, essa curatela pode ser transitória e pode ser permanente. Digamos que esse adulto maduro tenha uma curatela e ele tenha períodos em que ele não necessite que essa curatela é levantada. Se ele estiver num residencial, se ele estiver sozinho em casa com uma cuidadora, há manifestações na maioria, o que a senhora acha, no sentido de se colocarem desgostosos pelo tratamento dos filhos em colocá-los num residencial? Tudo é uma questão da motivação, da necessidade e de um trabalho em conjunto, né? O idoso, o incapaz, esse que não tem condições de decidir por si, esse sim, a família vai ter que pensar como é a melhor maneira de atendê-lo e cuidá-lo. Agora, tem aquele idoso que vai largando a sua vida na mão dos filhos desde muito cedo. Isto não deveria acontecer e os filhos não deveriam assumir. Até por essas dificuldades que hoje a modernidade impõe, que é tu lidar com computação e toda essa tecnologia, muitas pessoas por timidez, por não querer aprender, por dificuldades, acabam se retirando e vai ficando muito distanciado, né, dos progressos. Então, assim, a família deveria estimular e em conjunto, acompanhar. Agora, se esse idoso ele for levado sem um trabalho prévio e sem uma boa avaliação, ele poderá sofrer muito, incomodar, não se adaptar, adoecer, se descompensar, né, psicologicamente, fisicamente, ele começa a ter reações psicossomáticas de não dormir, não comer, mau funcionamento de todo o seu corpo, enfim. Ou ele pode também desafetar, ele começa a perder o interesse pelas pessoas. Ou, por último, ele pode desmentalizar, fazer patologias como demência, claro, Alzheimer e outros quadros. Claro. Doutora Helena, essas incertezas quanto ao futuro demonstram as dificuldades que têm essas pessoas em quererem administrar a própria vida residindo sozinhas, ou assistidos pela família, ou contratar cuidadores, ou irem para residenciais geriátricos? Então, cada caso é um caso. Tem pessoas que pensam que ir para o residencial eles vão estar com mais companhia, mais amigos, né? E às vezes eles se decepcionam porque tem que escolher muito bem o residencial, né? Outras pessoas, como tu bem explicaste no início, elas correm uma série de riscos porque elas começam a gastar demais ou se deixar levar por pessoas que se aproximam para extorquir dinheiro, e afetivamente a pessoa está mais carente, ela acaba sendo um risco para si própria, né? Então, nesses casos, eu acho que a família tem que ficar atenta. É como dirigir. Tem muitas pessoas que dizem, quando é hora de parar de dirigir, né, Saulo? Eu acho que é um trabalho, tem muitos que persistem e correm risco consigo e com os outros, põe os outros em risco. E a família fica responsável. Então, é muito importante que cada caso seja muito bem avaliado e quando percebe que a pessoa está perdendo funções e ficando incapaz,
né, que o familiar, então, se aconselhe, busque uma boa avaliação para o seu idoso, avaliação psicológica, psiquiátrica, se for o caso, né, e um acompanhamento de um profissional que ajude a fazer esse processo. Quer dizer que o ideal seria que essa decisão sobre o futuro fosse tomada antes Muito da antes. incapacidade surgir. Claro. Não é? Eu acho que a educação do familiar, vamos falar nos filhos, né? Essa educação, ela vem acontecendo desde sempre, desde o começo. E saber educar seus filhos de uma forma que eles possam respeitar esse envelhecimento e as limitações e tudo mais é muito importante. E a pessoa, muitas vezes acontece também a viuvez, separação, né? Que são situações que aí atira mais a responsabilidade para os filhos, para a família. Então, é que seja conversado, que isso se escute, porque a pessoa não sai do ar com uma demência de uma hora para outra. A menos que ela tenha um quadro neurológico, que um AVC, uma coisa assim. Normalmente, é progressivo esse envelhecimento. Tá? Então, é preciso a pessoa... Tomar medidas, antes. Acompanhar e conversar Com muito certeza. antes. E é bom para os filhos de vocês, que vocês ainda, em plena razão, deem para eles a informação de o que vocês quereriam para o futuro. Como é que vocês querem ficar? Olha, eu não me importo, eu quero ficar numa casa geriátrica. Esses dias eu fui fazer uma visita numa casa de geriatria e tinha um casal conversando, assim, ambos com mais de 80 anos. Estavam namorando. Então, eu fiquei sabendo lá na casa geriátrica que eles se conheceram ali e que estavam namorando. Olha, que motivação de repente surgiu na vida deles. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Aguarde-nos. Existe pela nova lei da curatela uma situação que é a tomada de decisão acompanhada. Então, eu posso eleger duas pessoas na minha vida, vou ter que formalizar essa eleição, para que me acompanhem nas decisões da vida civil. Então, eu já terei guardiões. Não vai haver necessidade de os meus filhos quererem buscar um curador ou me levar para um residencial, digamos assim, mais com a proteção do curador. Mas nós temos que entender bem que a curatela também, ela pode ser buscada pelo cônjuge, em primeiro lugar, pelos pais, se cônjuge não houver ou companheiro não houver, pelos filhos, sempre o mais velho com mais direitos, e também pelo Ministério Público se houver total demência. Então, muitas as pessoas que poderão buscar a curatela, isso é muito importante, não busquem a curatela na dúvida, não busquem a curatela quando acham que precisam administrar o patrimônio do pai de vocês, não vão tirá-lo de um residencial para levá-lo para casa e em casa administrar o dinheiro dele. Isso acaba com a vida dos pais de vocês, que fizeram tudo por vocês, que deram a vida, educaram, criaram e agora precisam da atenção de vocês. Na realidade, eu considero que a velhice é o momento de mais atenção, porque na infância nós temos muito pela frente ainda para sermos assistidos e desenvolvermos-nos, mas na velhice não, é o final. É a última notícia que se leva da vida. Então, é mais importante no meu ponto de vista. Doutora Helena, que tão bem coloca a vida do adulto maduro, eu lhe pergunto, que avaliações devem ser realizadas para saber se o adulto maduro tem condições de decidir por si? Quer dizer que esse adulto maduro não fez o que eu sugeri. Então, chega um momento da vida que os filhos querem decidir. Como é que se vai saber e como é que essa pessoa pode ser avaliada para saber se ela pode decidir? Então, temos que fazer avaliações, tanto neurológicas como psicológicas e depois físicas, claro. O médico é o mais procurado, né? O próprio médico que atende já pode ter alguns sinais de que a pessoa ou está bem ou não está bem. A avaliação psicológica, temos uma série de testes que avalia 10 funções de ego, que a gente chama, do paciente. Uma vez feito as entrevistas, a gente tem condições de saber se ela está em condições de se administrar, se ela tem capacidade para autonomia, independência, ou começam limitações.
E como eu falei antes, as limitações não ocorrem de repente, a menos que tenha um acidente vascular, uma coisa desse tipo. Elas vão começando devagarzinho, as pessoas começam a ficar descuidadas, ou deixam a chaleira ligada, ou o gás ligado, ou elas esquecem de tomar seus remédios, apagar a luz, fechar a casa. São sinais que aos pouquinhos vão acontecendo. Não são aqueles sinais que as pessoas chegam no consultório e dizem, será que eu estou com Alzheimer? Eu tenho esquecido coisas ultimamente. Não, faz parte da nossa vida, com o passar do tempo, esquecermos mais coisas, porque o montante de coisas que a gente se envolve é maior. Então, o tempo não rouba memória. Ela só pode ficar um pouco mais lenta, mas nós temos capacidade de manter a nossa memória, a capacidade de pensar. E Alzheimer não começa perdendo memória, ela começa desafetando a pessoa e ela começa com mudança de comportamento. Quer dizer, quando deixa eu ver se eu entendi. chega na perda da memória, já está bem avançada. Desafetando a pessoa, o sentido que a pessoa não demonstra mais afeto Claro. com os seus parentes. Não demonstra comunicação, ela fica fria. Os vínculos começam a interromper, né? A pessoa se mostra apática, ela não participa, ou às vezes com um comportamento bizarro, né? Começa a regredir, ficar agressiva, esse tipo de comportamento. Então, isso tudo é progressivo. O importante é o familiar não fazer de conta que não viu. Porque a maioria faz de conta que não viu. Quando vai tomar uma providência, a coisa está muito avançada. E hoje tem muitos tratamentos. Então, assim, a avaliação psicológica é de uma importância incrível, porque através disso pode-se orientar o familiar, que quando a gente faz a avaliação, sempre a gente faz entrevistas também com a família, orientar o familiar qual é a melhor maneira de atender essa pessoa e fazer um trabalho em conjunto. Eu tenho muitas pessoas de idade fazendo psicoterapia, que é uma beleza. Pessoas que durante o processo de 6, 7 anos mais ficaram viúvas e estão dando conta muito bem desse processo, sem fazer regressões, sem envolver toda a família. E em seguida eu escuto, graças a Deus que ela começou psicoterapia quando os primeiros sinais apareceram. Casos assim de desorientação, a pessoa toma um ônibus, um táxi, não sabe para onde vai. Perde a noção ou tem aqueles lapsos de interrupção, de atenção. Claro. E como eu falei, Alzheimer não começa, ele começa tirando a atenção e a senso-percepção. Eu olho isso e não interpreto que isso aqui é um copo, porque o processo que tem que acontecer dentro de mim e na volta, eu chamo isso aqui de vaso. Sim. Ou capa. Eu uso a primeira letra e interpreto diferente. Então, mas o próprio Alzheimer tem um componente emocional muito forte. Ele há uma predisposição e é genético, mas tem um componente emocional na vida da pessoa que vai encaminhando ela para isso. Sempre eu falo, falta de amor, de afeto, é o primeiro passo para te levar a uma patologia. E não é só Alzheimer ou demências, há patologias orgânicas. As pessoas começam a comer mal, dormem mal, o intestino funciona mal, e aí vai aparecendo uma série de outros quadros. Doutora Eliana, quais os sentimentos que a senhora pôde perceber nesse adulto maduro em caso de afastamento do seu habitat e tendo uma vida determinada pelos outros? Como é que ele reclama para a senhora, se reclama? Ele começa a despsicologizar, ele não pensa mais. Ele segue, obedece. É uma obediência, ele não pensa. Só tem medo de morrer, tem medo de que vai ser mal atendido. Mas, assim, são pessoas que chegam muito desanimadas. Mas, geralmente, a queixa é orgânica. Eu durmo mal, me dói o estômago, meu intestino parou de funcionar, eu tenho me acordado durante a noite e não sei o que fazer com o resto da noite. Né? E aí tu vai fazendo a investigação ou desorientações, como eu expliquei antes, né? Perda de memória, porque existe uma comunicação também de que o Alzheimer está aí, que todo mundo vai passar por isso, então as pessoas chegam assustadas. E aí a gente começa a trabalhar e dizendo, não, tu não estás com perda de memória pelos testes que a gente faz e avaliação, tu estás com menos atenção, menos focada nos teus objetivos, porque mudou muita coisa na tua vida. Por exemplo, às vezes a pessoa mora numa casa grande, morou 40, 50 anos, ficou viúva, os filhos casaram, saíram, e um dia os filhos decidem que ela não pode mais morar.
E vão, arrumam um apartamento muito confortável, muito bonito. E eu tinha uma que dizia assim, quando eu voltar para minha casa, ela estava nesse apartamento, porque hoje eu estou num hotel, mas quando eu voltar para minha casa, eu vou decidir o que eu quero fazer com aquelas coisas que estão lá. Quer dizer, ela foi tirada de dentro de casa sem muita conversa, muito planejamento, e ela começou a descompensar. Depois de um tempo, ela, então, de terapia e tudo mais, ela voltou a se encontrar e entender, mas foi uma coisa muito brutal o que aconteceu. Isso tem que tomar cuidado. Eu me lembro que eu, fazendo uma visita num residencial geriátrico, eu vi que nesse residencial eles oportunizavam que as pessoas ali, residentes, poderiam levar, se quisessem, todos os móveis da sua casa. Então, tinha gente que montava, claro. que monta, existe esse residencial, monta a sua casa, o seu Claro, compartimento fica ali, mais como a casa intimizado deles. com a sua... Isso. E não perde os referenciais. É. Porque tu imagina que tu tem aquela cristaleira ou aquela cômoda que tu adoraste a vida inteira, que faz parte do teu mundo, e tem toda uma história em cima disso e tu é retirada. Tu quer ver como tem coisas pequenas que às vezes a gente não se dá conta? Eu tive um caso de uma paciente, hoje ela já é falecida, mas ela era cadeirante. Ela teve um problema, e acabou ficando cadeirante, mas com uma autonomia extraordinária. Ela fazia tudo, comida, tomava banho, se locomovia por dentro de casa, tal. Aí trocaram ela de apartamento e por um menor, porque achando que era muito grande, dava muito trabalho, enfim. E ela foi morar sozinha. E depois de um tempo ela começou a ficar triste, não era deprimida, triste. Tem uma diferença entre depressão, a depressão é terrível nessa fase, e tristeza. E aí trouxeram e ela disse assim, eu não tinha um motivo, ela dizia, não, todos me cuidam, todos me amam, tudo isso, aquilo. Aí eu comecei a pedir que ela me descrevesse como era a rotina dela e como era essa nova casa. E lá pelas tantas ela me disse que a janela da cozinha era alta e que no outro apartamento eram janelas maiores e que ela via o mundo lá fora. E que nesse, ela, quando entrava na cozinha, ela não via mais nada. E isso foi tirando a vitalidade, o elan e a vontade dela viver, porque aquele apartamento era todo com janelas altas e ela não tinha essa comunicação com o mundo de fora. E teve uma que se queixava o tempo inteiro que era escuro. O apartamento era escuro, por isso ela não gostava. Doutora Helena, eu tenho uma última pergunta para lhe fazer, nós vamos ter que ser rápidos, uma pena, mas é muito importante. Como planejar o próprio envelhecimento saudável e feliz? Ah, isso é importante. Ele deve começar cedo. Devo pensar que a vida não acontece só hoje. Eu tenho que pensar várias questões materiais primeiro, né? Eu tenho que pensar como vou me manter. Essa coisa de achar que filho vai me manter, tal. Não vai ter tanta gente jovem para cuidar de tanto idoso, não vai ter tanto dinheiro disponível, né? Então, assim, se eu sou pobre, é difícil. E se sou rica, é mais difícil ainda, né, Salô? Porque adulto maduro pobre, ele é maltratado. E adulto maduro, maltratado por quem não sabe considerar. Claro. E quando ele é rico, muitas vezes ele é explorado e ele não tem sossego. Então, a pessoa tem que aprender, primeiro, educar a sua família, que envelhece, já começa com seus pais. Se eu não respeito meus pais, meus avós, é muito difícil eu ensinar meus filhos a me respeitarem lá na frente. Segundo, entender que ser velho não é ser nem doente, nem deficitário, que a gente pode manter uma qualidade de vida, deve cuidar sempre, desde cedo. Cuidar da aparência, cuidar do respeito, cuidar da imagem, cuidar dos valores, cuidar do caráter, cuidar do comportamento. Nós não precisamos ser ranzinza porque somos idosos. Nós temos que cuidar de manter um grupo de relacionamento e de pessoas que nos gostem e amar. Amar é a forma mais gratificante de nos mantermos jovens e saudáveis. Isso mesmo. É importante tudo aquilo que nós trouxemos sobre a velhice, a curatela, a preocupação que os nossos filhos devem ter conosco. Vamos prepará-los. Até semana que vem, no mesmo horário, quando voltamos em Tempo em Família.